Eu sou a Rose da Match IT e hoje tenho uma conversa com um especialista sobre o tema estratégia e inovação no varejo. E para falar com a gente hoje, esse especialista é o Paulo Tilkiel. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Rose, obrigado pelo convite. Que bom estar aqui. Que bom falar sobre isso. Eu adoro o tema, adoro estratégia, adoro inovação. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre mim. É legal a gente, porque eu tive oportunidade tanto de viver estratégia num conceito mais conceitual, né? Aquela coisa de desenhar e tudo mais, e muito viver estratégia na operação, né? Então, acho que isso é super bacana. Espero poder agregar aí para vocês. E vamos lá. Eu estou animado com o papo aqui. Tenho certeza que vai, só pelas pinceladas que eu soube da sua trajetória. Mas bacana. Queria que você começasse por aí. Eu acho que conhecer um pouquinho da sua jornada, um pouquinho mais para mim e um pouquinho desde o começo para quem está assistindo a gente. Legal, eu gosto de falar que eu não tenho, talvez, uma carreira muito linear, tá? Então, assim, e sempre busquei isso na vida inteira, né? Eu sou formado em engenheiro de produção, e, assim, sempre gostei da engenharia de produção porque eu acho que ela abre a cabeça. Ela dá muito do conceito, do racional da engenharia, mas só que dá os conceitos de administração também. Então, eu achei fantástico, fanzaço do curso, defendo até a morte. Mas, assim, até antecipando alguns passos, eu complementei essa formação, eu fiz um MBA nos Estados Unidos, também era um sonho, e principalmente para conseguir para reforçar aí conhecimento em estratégia e tudo mais, até de uma migração de carreira que eu queria fazer e tudo mais. Mas começando do começo, então fiz engenharia de produção, fui trabalhar na Whirlpool Brastemp Consul, né? E ali trabalhando mais em supply chain, mais na parte de planejamento e supply chain. Saí da Whirlpool, fui para a Organon. Na época, a Organon era o braço farmacêutico da AkzoNobel, então saí de uma americana para uma holandesa e passei por um processo de fusão ali, porque a Organon foi comprada pela Schering-Plough. Depois que eu saí da Schering-Plough, a Schering-Plough foi comprada pela Merck. Então, legal essa história de passar por uma fusão também. Você vê toda o poder sendo decidido, né? Toda tomada de decisão ali e tudo mais. Fui para o MBA nos Estados Unidos, e muito para reforçar essa questão de estratégia, e porque eu queria fazer uma migração de carreira e trabalhar em consultoria estratégica. Então, trabalhei na Bain, trabalhei ali por 2 anos na Bain, acho que dá muita ferramenta. Você pega muito do que aprende na prática no MBA e joga na teoria, né? Na MBA nos Estados Unidos, e joguei na prática ali dentro da consultoria. E há 11 anos, mais ou menos, saí então da consultoria e entrei no Iguatemi. E foi, acho que, ali que eu pude ver de uma forma um pouco diferente. Então, grande parte do nosso bate-papo, a maior parte do nosso bate-papo vai estar vinculada aí a esses 11 anos de Iguatemi, que eu pude começar, então, como eu falei, pelo planejamento estratégico, e depois eu fui cuidar das operações. Então, cuidei primeiro da operação do Iguatemi em Rio Preto e depois da operação do Iguatemi em Campinas, né? Essa foi minha última posição como gerente geral lá, e que daí é um universo completamente diferente. É legal, assim, e daí falando desse assunto, né, estratégia e inovação, é bacana ver, porque planejamento estratégico vinculado à holding, depois você vai para a unidade, como é diferente, são 2 mundos completamente diferentes, como cada um é impactado, como a informação chega. Então, assim, putz, é bem bacana isso. Acho que é muito, muito interessante poder ter vivido esses ambientes diferentes, né? Acho que esse é um resumão, assim, né? Tem um tanto de desconhecimento aí que quero ver caber nessa conversa, mas vai ser vamos lá, primeiro, vamos tentar né? focar isso, se precisar. E já quero até antecipadamente, Rose, deixar aberto para você, para a Match, para todo mundo que está assistindo. Se quiser entrar em contato, bater um papo, depois a gente coloca ali LinkedIn, acho que talvez seja o mais fácil. Então é LinkedIn, meu sobrenome, que está aqui, Paulo Tilkiel Filho, e daí a gente pode bater um papo. Sempre gosto dessas trocas, a gente aprende muito, né? Com certeza, ninguém faz nada sozinho, né? Exato. Não, e é interessante, né? Porque hoje em dia a gente tem ouvido muito, né, sobre competências do futuro e tudo mais. É tudo adaptabilidade, né? É você saber aprender com os outros também. É saber ouvir, saber entender. O mundo é muito grande para a gente achar que só o que a gente faz é certo, né? Então, tem realidades muito diferentes por aí, né?
Boa. E vamos aprender com você, assim, vamos começar do planejamento estratégico. Vamos falar de inovação, de varejo daqui a pouquinho, mas vamos falar de planejamento estratégico, Boa. então, para ver da sua experiência. Você tem essa trajetória bem ampla, né, de Whirlpool, Danone, depois consultoria, Guatemi. Existe algum tipo de padrão entre quem são as pessoas ou os atores, né, que participam da construção do planejamento, as etapas, a duração, o processo? Tem algum tipo de padrão? Como é que Não você tem. conta isso? Pela minha experiência, não tem. Não consegui ver dois iguais, assim, sabe? Então, e acho que uma coisa legal é que a consultoria dá essa possibilidade de trabalhar em diversas empresas. Eu trabalhei no mercado imobiliário, trabalhei em empresas de tecnologia. Então, assim, você vai vendo que o formato de cada um é diferente. E já começa pelo lugar onde o planejamento estratégico está plugado. Então, você tem algumas empresas que o planejamento estratégico está dentro do marketing, outras que está dentro do financeiro, outras que está direto com a presidência. E, então, assim, outros está mais no comercial. Então, assim, já começa por aí. O lugar onde o planejamento estratégico está não é padrão. Existem, acho que, alguns conceitos meio básicos, tá? Não vou dizer básicos, assim, meio comuns. Então, muitas vezes você falar o horizonte. Então, por exemplo, Iguatemi, como é uma empresa no mercado mais estável, uma empresa mais consolidada, que requer um capital intensivo para você construir um shopping e tudo mais, o horizonte de um planejamento estratégico, você fala muito em 5 anos. Não dá para falar isso no varejo. O varejo é completamente diferente, a velocidade do varejo é completamente diferente. Então, tudo depende muito do lugar onde você está. E falando daí, então, um pouquinho dessa experiência em Iguatemi, o planejamento estratégico ali estava plugado no financeiro. Tá? Então, tinha sim um viés financeiro, era muito mais embasado em modelagem, em trabalho de números, impacto financeiro das decisões e tudo mais. Mas o planejamento estratégico só acontece se todo mundo estiver engajado e envolvido. E eu acho interessante olhar, porque o processo de planejamento estratégico, muitas vezes, tem uma visão errada do próprio planejamento estratégico, de que é centralizado ali e eu vou falar para todo mundo para onde que a gente vai. Não, você não consegue garantir engajamento. Então, eu gosto de falar que é um processo que ele é top-down, mas ele é bottom-up também. Então, ele tem que ter estes dois movimentos e que vão acontecer quase que simultaneamente, né? Então, na verdade, o grande pontapé vem com as diretrizes dos fundadores, dos acionistas, dos sócios, conselheiros, em alguns casos. Então, a demanda vem de lá, né? Ou até, às vezes, de um movimento de mercado, mas que, em geral, acaba vindo dali. E que depois vai sendo trabalhado. A partir dessa demanda, você tem, então, primeiro um trabalho. Eu sei até um ponto que eu acho importante. Planejamento estratégico sem informação não é nada. Então, assim, e daí só um ponto interessante. Muitas vezes você vê dentro de áreas de planejamento estratégico uma área de BI. Por quê? Todos os números da companhia precisam, o planejamento estratégico precisa da confiabilidade desses números. Porque senão, gente, infelizmente, não dá. Porque todo mundo tem opinião, todo mundo tem palpite, todo mundo tem, mas qual o impacto real, o que isso significa em número, como que isso vai ser traduzido para a empresa e tudo mais. Então, é fundamental esse trabalho de dados, né? Mas eu gosto de falar, então, pegando um processo como eu enxergo, né? Primeiro você tem, então, essa demanda, sempre o planejamento estratégico precisa surgir de uma demanda, precisa surgir de um pedido de alguém, que vai, de alguma forma, ser trabalhado daí por um comitê executivo, por um nível, então, num nível mais amplo. E eu gosto até de dividir, então, entre um planejamento estratégico, depois você entra para um planejamento tático, para um nível de diretoria, gerência, alguma coisa assim, e entrando para um nível, para um planejamento operacional, que é efetivamente as ações que vão ser feitas. Assim, tem que ser cascateado, tem que ser construído dessa forma. Mas é interessante porque daí depois, quando você construiu as ações, você começa a subir os níveis. Opa, então como que eu vou transformar isso em KPIs? Como que eu vou transformar isso em investimento que eu vou fazer? Então, provavelmente, isso aqui exige um nível de investimento. Então, esse nível de investimento, você pode definir montante no começo, mas qual investimento vai ser feito está muito ligado a esse plano operacional.
E com isso você vai voltando para cima para devolver, então, um plano robusto para todo mundo. Mas o que eu acho interessante até é colocar, Rose, sem também me alongar demais, senão eu vou ficar aqui, o pessoal já deve estar dormindo aí. Mas o que eu acho que é interessante colocar é que assim, e isso é uma coisa que eu sofri muitas vezes, senti muitas. Todo mundo quer participar de tudo. Primeiro, não faz sentido por sigilo, mas por tempo. Porque não, nosso tempo é precioso, nosso tempo custa. Então, assim, saber fragmentar a informação, como ela chega com contexto, com sentido e tudo mais, ela é fundamental. Eu não preciso contar a minha receita. Coca-Cola não conta a receita da Coca-Cola para ninguém. Mas todo mundo sabe que existe uma receita da Coca-Cola, né? Então você tem que ir fornecendo pedaços de informação que permitam todo mundo trabalhar. Mas é fundamental que tenha engajamento. O que eu vi de estratégias desenhadas e que as pessoas estão completamente perdidas, assim, não tá escrito. Porque realmente Até o entendimento, né, da parte que precisa ser executada, né? Se você entendeu mal aquele pedaço, de repente desvirtuou todo, né? Não é... Exato, exato. E por isso que eu falo, por isso que é importante essa fase, que muitas vezes as pessoas esquecem. Eu já vi grandes empresas que fazem só planejamento top-down. Quando você faz isso, você perde também. Porque você não vê o impacto. Você primeiro, você não vê o impacto e você não garante entendimento, né? Então, esse ciclo, ele é fundamental. E é um ciclo que muitas vezes está ligado a um ciclo orçamentário, um ciclo de KPIs, um ciclo de remuneração. Então, no final, tudo se conecta, né? Mas assim, importante que tenha essas grandes diretrizes. E uma coisa que daí, assim, só finalizando aqui, que eu acho que é legal, é que tem gente que banalizou, eu ainda vejo muito valor. Algumas análises e algumas matrizes que estão disponíveis aí no mercado, elas ajudam muito. Uma análise SWOT, putz, acho que todo mundo já ouviu falar. Infelizmente, assim, você vê até análise SWOT de coisas que não precisam de análise SWOT, né? Mas basicamente, assim, não minimizando a ferramenta e tudo mais, mas você vai olhar as fortalezas, as fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Então, olhando o mercado externo, o cenário interno, você vai olhar tudo isso. Uma outra que eu adoro para entender o mercado é Porter, as 5 forças de Porter. Então, você vai olhar muitos concorrentes, se você tem força com os concorrentes, como que está o mercado, se tem ameaças de novos entrantes e por aí vai. Eu sempre acho que isso ajuda a essa contextualização, ajuda a criar esse mapa que precisa ser único entre todos. Todo mundo precisa enxergar, precisa estar conceituado. E mais uma coisa que eu acho que é fundamental, e daí jogando um pouquinho para o varejo, ouvir o que o mundo está dizendo, né? Então, o varejo é muito impactado, né, pela NRF, né, que é uma feira que acontece no comecinho de janeiro, todo ano. Ali tem grandes falas e ali você consegue ver as tendências. Nessa minha jornada de 11 anos, eu vi os shoppings morrerem, toda essa fala, né, que foi dita em NRF. Eu vi toda a parte da hipercustomização, a parte da tecnologia, até o metaverso, que ganhou muita força há 2, 3 anos atrás, que perdeu força, a inteligência artificial. Mas o que é mais interessante é que ultimamente vem uma onda muito forte do back to basics, né? De voltar para o que você é forte, para parar de inventar assim, coisas mirabolantes e foque no que você faz bem, né? Então, acho que a NRF é uma grande fonte de informação e o SXSW também, acho que também traz muita coisa para o varejo, mais ligado ali para a tecnologia e tudo mais, mas é interessante porque você vê que os temas acabam convergindo nos dois fóruns, né? Então, Mas não dá acho que de para uma deixar maneira... esse radar de mercado de fora, né? Exato, não dá de jeito nenhum. E é interessante, porque daí você vai vendo... Gente, essa informação não precisa ir até Nova York, tá? Às vezes eu nunca fui, eu adoraria ter ido, mas me sentia lá, porque você é bombardeado por tudo que está acontecendo, por tudo que está sendo falado, os grandes temas, tudo. Eles falam até quem foi para o baile, quem saiu do baile, quem ficou sozinho no baile e tudo mais. Então tem todo assim, os temas que acontecem e que estão em alta ou baixa, né? Boa. E para conectar
o tema do planejamento estratégico ao tema da inovação? Como é a relação, assim, e aí não tem resposta certa, né? A sua visão, a sua experiência, qual que é a relação, assim, entre esses dois? Eu acho que são dois assuntos que caminham em paralelo, um influenciando o outro, talvez o planejamento estratégico mais a inovação, mas assim, um puxa o outro. Por exemplo, quando a gente fala de tendências, muitas vezes tendências estão ligadas à inovação. Então, querendo ou não, eles estão intimamente ligados. E assim, eu acho que daí trazendo para um mercado de shopping centers, que é um mercado um pouquinho menos dinâmico, né? Um pouquinho mais, porque você constrói um shopping que vai ficar ali 100 anos e vai ter poucas alterações. Mas, então assim, acho que é importante desmistificar um pouquinho a inovação. Porque, assim, inovação não é só inovação disruptiva. Inovação, você tem ali uma inovação, uma melhoria incremental, uma melhoria de processo, ela pode ser uma inovação. Você tem inovação dentro. É interessante que você põe na internet, acha 400 definições para inovação. E é interessante até porque eu vi dentro da Iguatemi sempre foi uma empresa extremamente inovadora. E até trazendo aqui algumas informações, né? Foi o primeiro shopping do Brasil, primeiro shopping no interior, então aqui em Campinas foi o primeiro shopping fora de capitais, né? É, daí tem umas coisas meio banais, né? Primeiro shopping que começou a marcar assento de cinema. Hoje em dia a gente não tem sim no cinema sem escolher o lugar, né? Mas quem é mais antigo, talvez vai se lembrar que, meu, tinha que ficar na fila, chegar cedo na fila para pegar um lugar mais ou menos quando a gente não sentava na escada, porque só tinha o lugar da frente, né? Então, assim, são tipo, então, primeiro, daí se pega. Primeiro a trazer marcas internacionais para o Brasil, primeiro a colocar restaurante dentro do shopping center. São inovações que, legal, mas alguém precisava fazer. Alguém precisava colocar para hoje a gente achar meio banal, para a gente achar que tá em todo lugar. E não é, Bebel, quem inovou mais, a Apple ou o Iguatemi? Claro, os seus mercados inovaram, acho que com certeza a Apple, né? Mas assim, é interessante você não se prender a isso. Assim, esse assunto amadureceu muito dentro, daí usando muito dessa experiência de Guatemi, tá? Quando eu entrei lá, tá, em 2013, não se falava muito em inovação. A inovação era uma coisa que estava na cabeça dos fundadores. Então, vamos colocar na nossa avaliação de competências a competência e inovação, porque ela é extremamente importante para a gente. Daí chegava no final do ano, vamos avaliar o pessoal. O que trouxe de inovação? Só melhorou lá a planilha que ele fazia. Não, isso aí não é inovação. Claro que é inovação. Dentro do escopo de trabalho daquela pessoa, ela implantou uma melhoria, uma inovação, ela colocou uma tecnologia, ela colocou uma forma diferente. Então, é importante desmistificar a inovação. Porque tem muita inovação acontecendo e as pessoas só acham que são inovadores aqueles que criam o disruptivo. Até eu mesmo, eu não me considero a pessoa mais inovadora, disruptiva do mundo, mas eu sou um entusiasta. Eu gosto de ver, eu gosto de entender, saber o que está acontecendo, projetar para onde vai. Então, assim, daí até projetar para onde vai, você começa a entrar no planejamento estratégico também, né? Então, a coisa é muito mesclada e o processo, para mim, ele precisa ser muito parecido. Ele é um processo que não pode parar na alta liderança, mas que se não tiver o apoio da alta liderança, não vai para lugar nenhum. Porque muitas vezes exige dinheiro. E muito mais do que exigir dinheiro, para a inovação acontecer bem, ela exige paciência. Ela exige uma aceitação ao erro que é mais difícil de encontrar. Então, assim, isso aí, eu vi que é o lugar mais difícil a barreira mais difícil de quebrar para que a inovação aconteça livremente. Aceita, assim, quando você pega metodologias ágeis e tudo mais, é o always better, tá? Estamos aqui, estamos sempre melhorando, né? Mas quando você não aceita o erro, você bloqueia, quando você culpa o erro, quando você bloqueia todo o processo de inovação. E daí, o que é interessante é que, assim, eu já vi diversas empresas em que o planejamento estratégico e inovação estão dentro da mesma área.
Então, daí no caso de Iguatemi, até quando foi criada a área de inovação, entrou para baixo do planejamento estratégico, o que eu não acho tão positivo, porque o planejamento estratégico é mais duro, é mais número. E a inovação não pode ser só número. A inovação ela tem que estar aberto para tudo que vier. Então, assim, são conceitos parecidos, mas talvez com vidas muito diferentes, né? Mas acho que é importante isso, assim. Então, acho que os dois caminharem juntos na alta liderança. Lá embaixo, vai voar. Então, sei lá. E governanças, né? Assim como você mencionou, o planejamento, dependendo da organização, está dentro de um processo, né, ou de uma área, a inovação também, né? Então, no seu caso, estava junto com o planejamento, também tem casos que a inovação está no marketing, a inovação está em tecnologia, uma coisa... Não, e é interessante, porque eu realmente, daí aqui trazendo um pouquinho dessa visão holding versus unidade, né? Então, enquanto holding, eu falo, inovação criar um novo modelo de shopping, né? Uma inovação que a gente tentou fazer, assim, que também foi até uma tendência de NRF, teve a época dos beacons, não sei se você se lembra. Lembro. Então, ia ter beacon em tudo quanto é lugar, você ia chegar perto, seu celular ia apitar, nossa, essa blusa vai ficar linda em você, não sei o quê. E a gente começou a estudar isso, como que a gente vai interagir com o cliente de uma forma diferente, não sabe? Não. E minha cabeça era só isso que é inovação. Quando eu fui para a unidade, a gente fez um trabalho em Rio Preto de compostagem dentro do shopping. Então, de pegar todo o resíduo orgânico e criamos um processo para que o resíduo orgânico virasse compostagem. Iguatemi gosta muito de paisagismo, não sei o quê, então a gente deixava de comprar adubo, deixava de descartar lixo orgânico no lixo. Isso é uma super inovação. Mas que, quando você olha a holding, ele fica meio banalizado. Ano passado, eu tive um projeto que a gente chamou de alicerces. O shopping tem funcionários de todos os níveis, né? Você tem desde um corpo gerencial grande até funcionários de base, auxiliares de limpeza, tudo mais. E alguns deles com ensino fundamental incompleto e por aí vai. E a gente colocou, então, uma turma quase de supletivo. Não era bem supletivo, mas para ensinar português e matemática. Pô, isso aí parece bobo, mas assim, é uma super inovação. Então, assim, se a gente De muito fosse aprender impacto, né? de muito impacto na vida das pessoas, muito impacto. Então, se a gente, eu me lembro, assim, mesmo o Paulo, que lá atrás julgava e falava, não, isso aí não é inovação. Claro que é inovação. Eu não preciso usar o beacon, eu não preciso usar tecnologia. E assim, o alicerce não fui eu quem criei. O alicerce é uma coisa meio de prateleira que já existe, que eu consegui adaptar para a minha realidade. A adaptação, ela é inovação. Então, e é interessante isso, porque assim, você tem que ter a liberdade para poder fazer isso. As oportunidades não vão surgir só para o presidente, não vão surgir só para... Elas vão surgir numa conversa de 2 funcionários. Então, assim, isso aí tem que ser uma coisa que tem que estar dissipado para todo mundo, assim, acho que de uma forma geral. Boa. E, Paulo, no começo você, quando comenta das práticas do planejamento estratégico, você menciona também remuneração, né? Você falou muito brevemente, mas é porque no final a conta tem que fechar e o incentivo também tem que chegar para as pessoas se mobilizarem a isso. Claro, tem muito do foresight, né? Quero fazer parte desse futuro, mas também tem um pouco dos incentivos de curto prazo e dos Vamos fazer filantropia no lugar certo, né? Justo. E também você trouxe a coisa da cultura do erro na inovação, né? E o erro na inovação é inerente, né? É quase que um mal necessário, né? Um bem necessário que você aprende com ele. E as pessoas não querem muito errar, né? No bônus delas, assim, elas deveriam receber com assertividade. Então, como é que você vê, assim, essa conciliação, né? Dos incentivos
para que as pessoas inovem, né, considerando que nem sempre o resultado da inovação vai ter um ganho financeiro no curto prazo, enfim. Sim, sim. Então, assim, o que eu já vi, né? Eu acho que existem algumas práticas de prêmios de inovação. Então, assim, é, você cria uma premiação específica para projetos inovadores, que você começa a dar visibilidade para as coisas e tudo mais. Eu acho que é um modelo legal, tá? De alguma forma você está recompensando isso sem efetivamente precisar colocar um item dentro do KPI da pessoa, dentro do painel de indicadores. Ah, é inovador, não é inovador? É difícil porque é pouco tangível o negócio, né? Então, eu gosto dessa história de blog de inovação. Vamos postar, vamos colocando o que você inovou, vamos dar visibilidade para todos. Tudo bem, existem empresas maiores e menores, né? Lógico, tem negócios que tem que estar atrelado, você tem que trazer a inovação, tá ali, explícito, seu bônus está relacionado a isso. Mas o que eu acho que é interessante é sempre você ter, tá aí pegando muito nessa coisa do planejamento, com KPIs e tudo mais. O planejamento estratégico ele tem que olhar todos os horizontes, né? Ele tem que olhar médio prazo e assim, longo prazo é difícil, né? Acho que longo prazo você está na missão, na visão, nos valores, está muito nessa coisa. Mas o médio prazo ele está de alguma forma definido pelo planejamento estratégico. Por isso que é importante descer até o operacional, porque ali você consegue definir os objetivos de curto prazo. Ali você vai colocar um peso, eventualmente, numa inovação. Vai falar, olha, é importante ser inovador e inovação e definir os critérios para inovação. Acho muito difícil você amarrar isso. Então, assim, mas eu acho que a inovação ela tem que ter um propósito também, né? Então, eu não sei se eu vejo também aqui, até pensando alto aqui, tá? Não sei se eu vejo tanta diferença, né, dos KPIs, dos indicadores e tudo mais, para inovação. É isso, não tem por que eu inovar, sei lá, então, meu gerente de manutenção não tinha por que inovar no marketing. Legal, ele podia ter uma ideia, ele poderia dar uma ideia que ele ia falar com o gerente de marketing, ou trazer para mim, gerente geral, que vou falar com a gente. Então, assim, a inovação vai gerar o resultado. Tudo bem, no curtíssimo prazo, pode ser que ela não traga todo esse resultado. Mas ela vai gerar o resultado. E daí tem um ponto que eu acho que em grandes corporações, a inovação não precisa. E tudo bem, acho que pode ser um pouco limitante, tá? Mas precisa ter um projeto. Você precisa desenhar qual que é o objetivo daquela inovação. Infelizmente, deixa para pesquisa e desenvolvimento fazer toda a inovação disruptiva e tudo mais. Na grande maioria dos casos, é um projeto que você tem um objetivo. Pode ser que dê errado no meio do caminho, pode ser. É importante testar, é importante testar. Mas você precisa, de alguma forma, desenhar os milestones, vender este projeto para cima, jogar, falar. E esse é um fato curioso, porque em ambientes, talvez, onde a confiança não flui plenamente, tá? Onde o comando controle talvez seja mais forte e tudo mais, as pessoas têm medo de fazer isso. As pessoas têm medo de vender a ideia. O processo de inovação ele passa pela ideação. Ele passa pelo meu, vou primeiro, surgiu uma ideia aqui, daí eu vou testar. Então, é importante desenhar isso, é importante apresentar, até para que outras pessoas possam pular junto. Eu não tenho, assim, acabou aquela época que eu tive essa ideia, eu vou até o fim, eu vou entregar este aparelho pronto. Não vou. Alguém vai te ajudar a fazer. Alguém vai te ajudar a testar. Então precisa, essa comunicação precisa fluir bem, né? E acho que é a chave do mundo, né, Rose? A comunicação, ela é fundamental. Acho que aqui eu dei uma escapada aí da pergunta, mas... Foi ótimo, foi ótimo. Acho que é isso, mas tem essa sinergia, tem o curto e médio prazo, tem o que é tangibilizável, o que é o aprendizado, a importância de dar visibilidade, reconhecer, acho que tem muito elemento bacana. E eu acho que não pode perder essa coisa de vista de que tem que ter um objetivo, tem que estar alinhado ao objetivo, né? Acho que... E aqui, é interessante porque, assim,
acho que vale tudo para a vida, né? Assim, todos os temas se você for ver, a base é a mesma, né? Todo mundo fala que hoje em dia tem que ter propósito na sua vida. Na inovação também tem que ter propósito. Porque senão vai trabalhar em ideação, vai trabalhar, daí é outra coisa, daí é outro momento, outro tipo de empresa, outro negócio. Mas tem que ter um objetivo, claro. É, vira pesquisa, né? Não Exato. tem aplicação prática. É. E, Paulo, você traz, né, a coisa da diferença dos horizontes, né? Então, no real estate, ali no shopping, você tinha os planos de 5 anos, mas o seu cliente, ali, o varejista, estava com fervo, né, de 1 ano ali, quando, né, não tinha que ser menos. Como é que é essa conciliação, assim, né, das estratégias e dos interesses, essa conversa, né, que também precisa chegar? Como é que você lidava com isso? É puxado. É porque a figura do gerente geral, querendo ou não, ele faz essa tradução do varejo. Então, e é interessante, porque eu entrei na Iguatemi, eu era muito mais real estate. E assim, pô, se você for pensar real estate, daqui 5 anos é amanhã. Então, daqui 5 anos, o que eu vou entregar daqui 5 anos, eu estou começando a fazer hoje. 5 anos para o varejo, meu, 5 minutos é amanhã já. Então você tem essa diferença de velocidade muito forte. E então, assim, é o relacionamento, é o conversar, é o pontuar, é tentar trazer a visão de cada mundo, né? Então, porque são mundos de velocidades completamente diferentes, de necessidades completamente diferentes. Então, essa tradução ela não é uma coisa simples, porque você realmente assim, tem que respeitar as diferenças dos outros e os momentos dos outros, né? Então, e acho que por isso que o shopping center é um clima mais hostil entre o lojista e o shopping center, né? Ele acaba sendo, assim, porque estão vivendo momentos diferentes, velocidades diferentes. Mas o que eu sempre tentei fazer é na base da conversa, você entender, você pontuar, tentar buscar, também não acreditar em milagres, né? Isso é uma coisa que, assim, então, a oportunidade que eu tive de Guatemi Rio Preto. Eu entrei no shopping, ele estava com 1 ano de idade. Assim, um shopping que eu até brinco, que me deram de presente a minha promoção para a gerência geral do Iguatemi Rio Preto, e junto, fechamento da C&A, da Luiz Bertoli, da Paquetá, que tinha 1.000 metros, da Cecília Deio, que era uma super exclusividade, e beleza, Presentão, hein? vai lá. E assim, a conversa, ela é a base de tudo. O planejar junto é a base de tudo. Eu falei, olha, pessoal, vamos entender aqui. Aconteceu isso, mas o que vocês podem esperar? Da experiência que a gente teve com outros empreendimentos em maturação. Você não vai esperar que a gente vai triplicar de tamanho. Pegando a realidade, shopping center. Você não vai triplicar de tamanho. Não pode esperar isso. Ah, teve gente que conseguiu. Sim, teve gente. Mas é exceção. Vamos trabalhar na regra. Então, a informação sempre ela vem para ajudar. Então, você trazer isso, você conseguir pautar isso, tentar dar essa informação, ela é fundamental. Mas por isso que eu falo, acho que você tem que planejar em todos os horizontes. Você tem que olhar para todos os horizontes, independente de onde você está. Lógico que quando eu estou falando de real estate, eu vou ter um horizonte mais amplo, mas eu tenho que planejar amanhã. Quanto que eu vou gastar de dinheiro? Quanto que eu vou receber? Como que vai ser? Como que é meu fluxo de caixa? Meu fluxo de caixa no real estate, ele tem que ser para o dia seguinte, né? Porque senão eu quebro antes de chegar nos 5 anos. No varejo eu também tenho que olhar para frente, mas só que meu planejamento mais forte ele está no curto prazo. Então, eu acho que ter esses horizontes ajudam muito a conversar. E tem lugares em que convergem, né? Tem lugares que acabam sendo coincidentes. Mas é fundamental ter esse papel da tradução. Olha, minha realidade é essa, é isso que eu estou vivendo, esse desafio que eu tenho, é aqui que eu estou mirando. Onde você se encaixa aqui? Então, assim, essa tradução ela é fundamental, que passa pela comunicação. Né? Boa. E do que você ouviu, né, nessas conversas aí É. com os varejistas e tal, para eles, assim, como é a relação com
com tecnologia, com inovação, assim, como é que você traz o papel, né, desse olhar para esse mercado, e se você teria alguma dica, assim, para os gestores do varejo. Você já deu algumas, né, de Opa, onde buscar inspiração e tal, mas... Ô, Rose, você sabe que é interessante porque acho que a pandemia veio trazer muita coisa sobre projeção de futuro, né? A pandemia foi muito, muito puxado, né? Porque, querendo ou não, as pessoas olhavam para mim e falavam, Paulo, o que vai ser amanhã? O shopping vai ficar aberto ou fechado? Cara, eu também não sei, eu tô vivendo isso pela primeira vez, tá? Então, não sei. Daí, daí vinham aquelas teorias lindas, maravilhosas. Não, porque temos agora imunidade de rebanho, então vai tudo reabrir, vai começar, a gente vai poder viver normalmente, já 6%, se 6% da população pegar, já deu imunidade de rebanho, e não sei o quê, e o shopping não vai fechar. Eu não sei se você vai, não vem para o Brasil, porque o Brasil é quente. Primeira coisa que falaram. Ah, não, mas no Brasil não vai morrer tanto porque tem isso. Então, assim, veio tudo quanto a teoria. Daí veio a teoria de que o shopping ia morrer, porque as pessoas tinham se acostumado a comprar online, a pedir comida de casa, a não sei o quê. A primeira oportunidade que as pessoas tiveram, elas foram para a rua. E assim, beleza. A pandemia só mostrou que o mundo é híbrido. Que tem horas que eu quero comprar no físico, tem horas que eu quero comprar no online. Tem horas que eu vou olhar no físico, tem horas que eu nem vou olhar no físico e vou já pedir e devolver se precisar. Então, assim, não tem muito projetar. O que eu gosto de olhar, eu acho que, assim, tem muita tecnologia que pode facilitar a vida do varejista. Então, qual que é a lógica de ter o caixa no fundo da loja? Para que eu vou querer pegar a roupa que eu escolhi aqui na primeira arara e vou para uma fila lá no fundo, sendo que o vendedor pode falar, olha, estou fazendo seu check-out aqui, pum, pagou, foi. E essa tecnologia já está disponível. Então, eu acho que foi em 2020, mais ou menos, 21, a Aramis fez uma reforma e não colocou o balcão. E até hoje eu vejo lojas que estão fazendo suas reformas e estão mantendo o balcão lá no fundo. Daí, assim, eu acho que o varejo precisa se adaptar à forma como os clientes estão interagindo com a internet. Pois você, quando vai para... E acho que isso o shopping center pode ajudar muito também, acho que o shopping center ainda não se adaptou. Você, quando vai procurar na internet, você fala lá, eu quero calça jeans. Aí vai vir lá, olha, tem da Levi's, tem da Zara, tem da não sei quem, da não sei quem. Você não vai procurar a Zara para procurar a calça. Pode ser, vai ter casos que sim, tá? Mas pegando uma... Assim, a busca por produtos, ela tem que ser diferente. Quando você chega num shopping, você vai perguntar para o segurança, você pergunta para a loja, porque você está pensando, mas você sabe que aquela loja está lá, só que abriu a vizinha que vende a roupa que você queria. Então, assim, eu acho que tem alguns comportamentos da internet que podem ser replicados no mundo físico de forma diferente, que ainda não estão sendo feitos. Então, acho que esse é a grande sacada, o grande movimento que o varejo precisa fazer. Eu acho que tem muita mudança que está acontecendo, então, na relação, por exemplo, franquia-franqueado. Então, eu vi que algumas franquias estão meio perdidas nesse sentido, outras já estão sabendo trabalhar. Ouvi outro dia alguém me falou, acabei não vendo a fala do Caíto, né, da Chili Beans, mas ele transformou todas as lojas em CDs. Então, você tem o produto disponível dentro da loja, isso você ajuda no faturamento do lojista, do seu franqueado, e você está ali, meu, o cara tem, sei lá, 1.000 pontos de atendimento, 1.000 pontos de Reduz o tempo contato. de entrega, né? Absurdamente. Então, assim, então você tem uma série de oportunidades, e eu vejo daí do outro lado, algumas marcas ainda tendo briga, a marca canibalizando o franqueado. Então, você acaba tendo essa dificuldade aí das relações, porque todo mundo quer tirar um pedacinho de um mercado que é novo.
Então, se todo mundo tivesse planejando, ó, vamos explorar o mercado, e daí volta para o nosso conceito do que a gente estava falando, de inovação, de planejamento. Não vamos tentar explorar sozinho, vamos tentar ir junto. Vamos dar, eu vou ceder aqui. Se você ganhar 10 vezes mais, eu ganhar 10% de 10 vezes, poxa, eu estou ganhando um pouco. Eu não preciso ganhar sozinho isso. Então, eu acho que essa dificuldade, ela existe. E aqui eu falei um pouquinho de ações para venda, né? De relacionamento com o cliente. O CRM pode ser completamente diferente. Eu reconhecer o cliente, eu saber o que ele comprou, o que ele gosta, o que ele não gosta, não sei o quê. Aí ele entra um pouquinho daquela história dos beacons, não tem mais beacon, mas, aplicativo em geral é chato, mas o aplicativo pode gerar um relacionamento, ele pode ser menos invasivo, ele pode ser mais preciso. Com inteligência artificial dá para fazer muita coisa. E daí, do outro lado, também tem melhorias de processo, né? É um negócio que eu acho super bacana. Antigamente, para fazer um inventário de uma loja, era contagem de peça, tudo mais, isso aqui. Hoje em dia tem as etiquetas com RFID, né? Então, você pega uma Zara com 2.500 metros de loja, não sei o quê, sai lá uma pessoa, não sei se você já reparou isso, mas às vezes sai uma pessoa com o celular na mão, vai passando pertinho da arara, não sei o quê, em 15 minutos ela contou quantas peças tem na loja. Aí você vê fraude, você consegue ter um controle muito maior. Então, assim, eu acho que tem muita oportunidade que já está na prateleira. Pegar e implantar. Pegar, e por isso que daí entra o planejamento estratégico, entra inovação, entra tudo, desenhar como você quer priorizar isso. A gestão de utilidades, luz acesa, como vai ficar, como não vai ficar. Tem muita oportunidade aí, não só para vender mais, mas também daí do outro lado para reduzir custo também, né? Acho que esse tem que ser o viés. E Isso é o que você falou pensando... da pessoa do shopping, né? Que às vezes a pessoa que está lá na ponta tem uma super ideia e aquilo é inovação. E a gente estava falando de incentivo também. Eu fiquei pensando, poxa, o vendedor, o incentivo dele é quanto ele vende, né? E às vezes ele está com tanta coisa, ele está vendo acontecer ali, mas assim, se o incentivo é vender, também não vamos desfocar, né? E aí deixa de sugerir alguma coisa. Exato, é isso, né? Mas assim, putz, daí dá para colocar a caixinha de ideias. Tudo bem, o foco dele mas, Rose, desde que eu comecei a trabalhar, há mais de 20 anos aqui, assim, a gente sempre ouça a ponta, em todas as empresas que eu passei. Ouça a ponta, ouça a ponta, ouça. Assim, não é só ouvir, né? É dar voz para a ponta. Para ouvir, você tem que dar voz primeiro para a pessoa falar. Por que a ponta não fala? Porque eles são tolhidos. Esse era um cuidado que eu sempre tive. Se alguém me deu uma ideia, eu tenho que dar um retorno. Não dá para, não, legal, peguei. Porque senão morre a caixinha de ideias. Legal, eu não sei para onde está indo, vai para um buraco negro, de repente não, sumiu a minha ideia que eu dei, ou alguém pegou e vendeu de outro jeito e tudo mais. Então você acaba perdendo muito disso. Então, o ouvir a ponta de uma forma real, dando feedback, dando retorno sobre a ideia, porque sim, porque não, querendo explorar um pouquinho melhor, é fundamental. Mas porque senão você tira o foco, né? Senão você fala, putz, o vendedor deveria estar vendendo, está aqui buscando inovações. Então, você tem coisas que são centralizadas mesmo. Tem outras que você pode falar, nossa, assim, eu vim da Zara e eles contam inventário assim. Será que é tão caro a gente fazer isso? Não sei. Então, mas eu acho que tem muita ideia de prateleira que as pessoas não estão sabendo usar, e eu acho que o varejo ainda está com muita dificuldade de amadurecer, de entender. Assim, da mesma forma que o shopping também, tá? Cada vez mais a loja vai ser um ponto de experiência. Então, como que eu vou tratar isso? Como que eu vou... Assim, o foco no atendimento é fundamental. A pandemia mostrou isso. Pessoas precisam de atendimento de humano. Legal você falar com o robô. É super bacana. Mas para tomar uma decisão, eu quero falar com um ser humano. Eu quero ver emoção.
E, e isso, assim, acho que isso está faltando um pouquinho disso. Acho que ficou muito frio. Muito frio, porque com medo de ser substituído por robô, está nos robotizando. Então, não é a gente que está ensinando eles, a gente tem que ensiná-los. A gente tá ouvindo deles. Mas, sei lá, aqui viajando um pouquinho, eu não sei. Acho que tem algumas ideias, tem muita coisa aí. Não acho que é fácil, tá? Falar é fácil, né? Mas eu acho que tem bastante coisa. Por isso que eu acho que dentro da prioridade de cada negócio, tem muita coisa na prateleira pronta, assim, que precisa dedicar um pouquinho de tempo. Precisa colocar na prioridade ali, que não vai custar muito para fazer. Eu tenho alguns exemplos, assim, falar que não é fácil, né? Eu dava muita ideia. Uma coisa, todos os shoppings têm, por exemplo, a área de CFTV. Você tem ali a filmagem do que está rolando no shopping e tudo mais. Por que isso precisa ficar no shopping? O metro quadrado do shopping ele é caro. Eu, no lugar de uma sala de CFTV, eu posso colocar uma loja. Mas não, isso ali está dentro do shopping. Não, manda, sei lá, para fundo do mar. Tudo bem que precisa ter pessoas, não dá para deixar lá, né? Mas você pode colocar em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. E daí se consolida. Ao invés de ter, porque você sempre precisa estar em dois ali. Ao invés de precisar, então assim, se eu coloco 2 shoppings juntos, eu posso estar em 3, não preciso estar em 4. Então, bom, ideias. Aqui dá pra gente ir longe. E queria só agradecer demais, Paulo, assim, do seu tempo, compartilhar seu conhecimento, generosidade, uma vivência muito sólida, né, em diferentes pontos aí da cadeia produtiva, da cadeia varejista, da cadeia consultiva. Então, essa experiência não tem robô que tenha, não, viu? Fica tranquilo que esse diferencial competitivo não, e você sabe, Rose, como é gostoso compartilhar. Eu te agradeço muito, porque, assim, é engraçado que pra gente, às vezes, assim, fica meio básico, né? Você fala, pô, mas eu vivia isso. E para grande. E eu acho interessante o shopping center, porque é um mercado que todo mundo conhece. Todo mundo sabe, né? Ah, não, cara, o que vinha de gente dar palpite, falar, não, porque eu devia fazer isso, fazer. Legal, bacana. Mas, então, assim, você tem uma complexidade absurda por trás, e que daí isso as pessoas não enxergam. Mas que dá um conhecimento também gigante e que é gostoso compartilhar, é gostoso falar. Acho que às vezes pode transferir ideias, transferir realidades. Eu falo, shopping center é um espaço de experiência humana, assim, que não tem igual. Assim, 24/7, né? 24/7. Você tem fábrica, você tem logística, você tem tudo, marketing. Tudo. E é uma mega vitrine, né? Então, assim, é legal a IPTV, no caso de Campinas, ou a Globo, em outros lugares, ela vai falar do quê? Do comércio do centro, ou vai bater no Iguatemi? Vamos bater um pouquinho no Iguatemi, tá tudo igual, o varejo tá igual para todo mundo. Não, vamos bater um pouquinho aqui, né? Vamos ver o que o shopping tem a falar. Então, você tem essa importância, né, como negócio e tudo mais. Então, eu gosto muito de compartilhar, gosto muito de falar. Então, de novo, quero reforçar, está super aberto. Sempre para conversar com você, Rose, de novo, num próximo tema, alguma outra coisa, ou até nesse tema aí. Acho que o pessoal pode até pedir para a Rose, se quiser, ou fiquem super à vontade para entrar em contato comigo, às vezes compartilhar algumas ideias. Gosto muito disso, viu? As fofocas da R7 pode mandar também lá na sua mensagem do LinkedIn, né? Exato. Exato, pode. Eu vou deixar o link, tá no texto também aqui do blog. E obrigada demais. Vamos seguir essa conversa. Parabéns pela trajetória. Obrigada por tudo. Até a próxima. Rose. Parabéns para você também. Valeu. Valeu. Obrigado.